Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Orquídeas de Rondônia, aqui é um lugar onde você que está nos assistindo e tem vontade de aprender como cuidar de orquídeas, você vai aprender de uma forma simples, fácil e prática, sem muitas complicações, tá? Com a aplicação de produtos naturais nas suas orquídeas, sem gastar nada. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, clique em inscrever-se para fazer parte e não perder nenhum dos nossos conteúdos. No nosso vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês e ensinar como que vocês podem utilizar a cinza de fogão, a cinza de madeira nas suas orquídeas. Olhem só, você aí que tem um fogão a lenha em casa, que tem costume de cozinhar alguma coisa no fogão a lenha, não jogue essa cinza fora. Você pode utilizar ela nas suas orquídeas, rosas do deserto, pode utilizar na horta também, em jardins, em tudo que vai na terra vocês podem utilizar a cinza de madeira, tá? Eu vou mostrar como tratar essa cinza, como nós vamos utilizar ela e como que nós vamos preparar e quais os benefícios que ela tem nas nossas orquídeas e plantas. Então, fique até o final, por gentileza, deixe o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva e sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Pessoal, essa cinza aqui, ela é uma fonte de cálcio e fósforo, tá? Podendo ter um pouco de nitrogênio, mas o maior uso na jardinagem é para suprir a necessidade de fósforo nas plantas, tá? O fósforo é essencial para as plantas fazerem a fotossíntese mais rápido e logo produzir seu próprio alimento. E também é necessário para a formação de raízes novas, tá? De raízes novas e, consequentemente, brotações novas também. E também florescimento. Já o cálcio, pessoal, a planta precisa em quantidades menores, mas ela é essencial na formação de células para os nutrientes irem de uma parte para a outra da planta. É como se fosse uma corrente sanguínea aí. Olha só o que nós vamos precisar aqui. Vamos precisar da cinza, né? Do fogão, um recipiente vazio, uma peneira, ó. Vocês podem reparar que é uma peneira bem fininha. Deixa eu só tentar focar aqui para vocês, ó. É uma peneira bem fininha. Vamos precisar de uma colher dessa daqui, ó, de sopa. E vamos precisar de 2 litros de água limpa, tá ok? Para fazer a nossa mistura. Qual que é o primeiro passo que nós vamos utilizar aqui? Pessoal, olhem só. O primeiro passo que nós vamos utilizar aqui é pegar, tá? O nosso recipiente vazio. Vamos colocar ele aqui. Pegar a nossa peneirinha e a nossa cinza. Olha só, a cinza tá aqui, ela está bruta, tá, pessoal? Tem pedaços até de carvão ali. Lembrando, pessoal, um passo muito importante para vocês: não usem cinza de churrasqueira, tá? Que acabou de ser usada. Por quê? Por causa da gordura da carne que vai cair nas cinzas, tá? Essa gordura aí é perigosa. Então, usem sempre a cinza de fogão, que vocês vão utilizar apenas para cozinhar feijão, mandioca, essas coisas. Cinzas que não tem contato com gordura, tá? Olha só, ficou bruta aqui, ó. Podem reparar, ficou a cinza bruta, né? Olha lá, só o carvão. Esse pedacinho aqui, pessoal, de carvão, quem quiser utilizar nas plantas também pode. A peneirinha, nós vamos peneirar aqui para poder tirar só o fininho, tá? O pó fininho da cinza. Olha só, podem bater assim, ó, que cai bastante também. Pessoal, aproveitando, você que está nos assistindo aí, deixe nos comentários, fazendo favor, qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Eu falo do estado de Rondônia, cidade de Cerejeiras, tá ok? Olhem só, vou peneirar agora só mais uma para vocês verem. Ó, jogou ali, só bater aqui assim, pessoal. Quem quiser dar uma mexidinha também, não tem problema nenhum. Olha só, aqui já está pronto, pessoal, a nossa cinza aqui. Eu vou, olha só, focar aqui para vocês, ó. Tá vendo que ela ficou bem fininha? Tá bem fininha mesmo. Essa cinza, pessoal, é maravilhoso aí para o cultivo das nossas orquídeas, tá ok? Olha só, pessoal, como que ficou aqui a nossa cinza, tá? Ficou bem fininha mesmo, ó. Coisa mais bonita que tem, ó, bem fininha. Agora, o próximo passo, vamos pegar, tá? A nossa água aqui, o nosso 2 litros de água. Vamos pegar essa quantidade aqui de cinza, pessoal, e vamos colocar aí mais ou menos cerca de 2 colheres nessa água. Aqui, ó, já vai dar uma colher também, então pode ser
2 colheres para 2 litros de água. Colocou ali, vamos mexer. Quem quiser deixar de molho também, pessoal, algumas horas, pode deixar, não tem problema nenhum, tá ok? Vamos mexer bem. Pronto. Após mexido, olha só, nossa mistura já está feita, né? Agora, o que nós vamos fazer antes de aplicar essa mistura? Antes, eu vou fazer um replante para vocês, tá? Um plantio desse cataceto aqui, ó. Só vou focar aqui para vocês, desse cataceto. É uma plantinha pequena, tá, pessoal? Bem sensível, e é bom que vocês vão aprender como plantar orquídeas assim, ó, desse porte, pequena, bem sensível, com apenas um bulbinho, tá ok? É uma muda bebê praticamente, olha só. Vamos fazer o replante. Aqui eu tenho pedra brita para colocar no fundo do vaso. Eu vou usar o vasinho pequeno. Uma dica para vocês: sempre que forem plantar orquídeas, deem preferência para vaso do tamanho da orquídea. Orquídea pequena, vaso pequeno. Orquídea média, vaso médio. Orquídea grande, plante em vaso grande, tá ok? Então, vou fazer aqui agora o plantio para vocês. Olha só, o vasinho. Vou colocar a pedra brita no fundo. Por que da pedra brita no fundo, pessoal? Essa pedra brita aqui no fundo é para poder fazer a drenagem, tá, do substrato das orquídeas, tá ok? Então, coloquei a pedra brita. Agora, o substrato que eu vou utilizar é esse daqui, ó, casca de arroz carbonizada com chips de coco, que é um substrato maravilhoso para as nossas orquídeas. Elas amam esse tipo de substrato, tá, pessoal? Vamos colocar um pouquinho aqui por cima, tá? Olha só, nós colocamos um pouquinho aqui por cima, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar mais, tá? Tem pedra aqui também, ó, não tem problema nenhum. Elas amam as pedrinhas. Vamos colocar ela assim, ó, fixada, tá? Do jeito que está aqui, eu vou segurar ela na proporção que eu quero que ela fique. Agora vamos só completar com o substrato. Não tem problema nenhum cair lá atrás, no chão, embaixo, tá? Vamos colocando. Não apertem com força, pessoal. É só mesmo para poder se espalhar o substrato aqui na planta, tá? Olha só. Pronto. A planta já está bem plantadinha. Antônio, você não amarra suas orquídeas? Pessoal, eu não amarro. Por quê? Porque eu sempre coloco pedra brita no fundo, tá? Olhem só, eu sempre coloco pedra brita nos meus plantios. Então, a pedra brita faz com que fique firme a orquídea, tá? E sempre que vocês plantarem ou replantarem uma orquídea, deixe ela firme no vaso, se sentindo firme, que ela vai ter um desenvolvimento muito melhor e muito mais rápido, porque ela vai se sentir firme e vai soltar enraizamento, e depois do enraizamento vem a brotação e a floração que nós tanto desejamos, beleza? Aqui já está plantado a nossa orquídea. Agora nós vamos fazer a aplicação da nossa receita aí caseira, fertilizante feito com cinza de madeira, tá ok? Olhem só, já estamos com a nossa cinza aqui feita, a nossa mistura com cinza, né? A nossa orquídea replantada. Agora vamos fazer a aplicação. O primeiro método, pessoal, de aplicar é esse daqui, é o mais convencional, tá? É vir no substrato das orquídeas e fazer a aplicação. Pronto. Essa quantidade é o suficiente porque é uma orquídea pequena, tá? Agora, se for orquídeas como aquela dali, que é de grande porte, e aquela oncídio, que também é de grande porte, vocês podem fazer a aplicação com um copinho, tá? Aquele copinho de extrato de tomate pequeno. Mas quem quiser também pode vir aqui assim, ó, e fazer a aplicação desse jeito aqui, igual está sendo feito, tá? Pessoal, suas orquídeas vão fazer a fotossíntese mais rápido, e por elas fazerem a fotossíntese mais rápido, elas vão soltar aí enraizamento forte, igual essa daqui, ó, essa oncídio. Vocês podem ver, ó, olha a cor da folha, o tamanho dos brotos, olha a força do enraizamento. E aqui esse cataceto, é um cataceto que está, ó, com brotaçãozinha nova e já está cheio de brotos. Olha só o tanto de brotação, tem cerca de 5 brotos de vegetal. Pessoal, esse é o poder da cinza utilizado aí nas orquídeas. Pode aplicar essa mistura nas suas orquídeas, rosas do deserto, aí na sua horta, tá? Nos seus pezinhos de enxerto,
que todo mundo deve ter em casa, limão, laranja. Olhem só, essa haste quebrou, pessoal, muito pesada, e veio a chuva, ela quebrou, não resistiu. É um cataceto Susan Fox, tá com cataceto sanguíneo, um cruzamento aí muito exótico. O certo dessa floração é ficar assim, ó, de cabeça para baixo, mas como quebrou, não tem problema nenhum. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo para fazer parte. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam, pode utilizar essa mistura em qualquer espécie de orquídeas. Fiquem com Deus e um grande abraço.